O que é que significa a visita de um passarinho? Bem, pode significar apenas um passarinho que estava por ali e resolveu entrar na sua casa. Pode significar um ninho de passarinho que está por ali, né? Mas pode ser um aviso. Se o passarinho for bom, o aviso é bom. Se o passarinho for ruim, o aviso pode ser ruim. Se for uma águia, que é muito difícil em nossa região, está ligado a sagaz, sabedoria. Se for um beija-flor, está ligado à emoção, amor e carinho. Se for e assim por diante, né? Um anjo também pode se transformar num pássaro e visitar a pessoa. Mas geralmente, desses casos, 70% é apenas um passarinho que vai te saudar. Existe mistério na natureza. Por exemplo, a minha mãe salvou uma rolinha. Sabe o que é rolinha? Então essa rolinha caiu, a gente criou ela na papa, né? E ela cresceu, ela não fugia, mas parece que esse negócio de rolinha, chega uma data que eles imigram, né? Aí chegou uma data que minha mãe e eu estavam em casa, a rolinha olha para nós, ela não fugia não voava nem nada não. Ela olhou para nós e foi embora. Aí minha mãe ficou triste porque criou ela, né? Porque ela foi embora, porque eles são migratórios. Essas rolinhas que vêm para o Nordeste, elas vêm de um país aí, elas andam para 30 mil quilômetros, é uma coisa assim, O tempo se passou. No ano que se passou um ano, essa rolinha visitou a minha mãe. Ela visitou minha mãe com mais umas 3 ou 4 rolinhas. E foi todo ano assim. Isso até uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, vinha a rolinha e ficava olhando para nós. E ficava por ali. Bem, há uns 5 anos, 6 anos atrás, aqui mesmo, aqui no estúdio ali, de vez em quando surge uma rolinha, né? Eu não sei se é ela, mas há uns anos atrás eu via um rolinho olhando para mim, observando. Será que é a rolinha que minha mãe criou ou os filhotes dela? Tá entendendo? Então alguma memória ela tem. A casa da minha mãe é um pouco distante da minha, mas é no mesmo bairro. E aí, de vez em quando eu estou aqui, tem uma rolinha que senta ali e vê, não? Há uns anos atrás eu sabia que era ela por causa da aparência, mas agora é diferente, é outra rolinha. Mas eu acho que é um filhote dela, né? Então a visita de um passarinho pode estar ligada à esperança. E a visita de insetos pode estar ligada a fracassos e falência. Gafanhotos são demônios de falência. Insetos, formigas. Inseto nunca é bom, não existe sonho com inseto bom. Apesar de a abelha ser um inseto, mas é um inseto benéfico, mas também está ligado à agressividade, né? Maribondo, gente ruim, gafanhoto, demônios, né? Então, passarinho está ligado a Deus. Por isso que Cristo disse que a gente tem que ser pomba e serpente. E Cristo recebeu também a visita de um passarinho. Quando Cristo foi se batizar, ele recebeu a visita do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio em forma de uma pomba. Paz. Não veio nem em forma de águia, porque a águia é predadora, né? O Espírito Santo recebeu essa... Quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, então desceu sobre os espíritos, sobre os discípulos, línguas de fogo, né? Línguas de fogo. Ali era a visita do Espírito Santo, que é em forma de pomba ou pomba de luz. Eu já tive o privilégio de ver uma pomba de luz e foi por uns 10 minutos, tá? Foi. Eu fui abrir uma igreja que ninguém queria ir, e lá quando eu abri a igreja, apareceu um espírito de uma pombinha de luz. E eu fiquei olhando para ela, tinha a cor do arco-íris, né? Era pequena, mas ela se movimentava para o meu lado. Olha, e não foi assim, fechou os olhos e viu, não. Eu vi com os olhos abertos. Olha. Então, anjos se transformam em pássaro. O anjo mais conhecido é Tote, ou Melquisedeque. Melquisedeque é o homem pássaro. Melquisedeque, ele
citado no Antigo Egito como o homem-pássaro, e na antiga China é o homem-pássaro também. Pessoas também podem ser representadas por... Pessoas e espírito podem ser representadas por pássaro. Melquisedeque gosta de se apresentar como cegonha. Você encontra imagens de Melquisedeque nas pirâmides. Ele é uma cegonha. E no Antigo Egito também. Olha! E mulheres ruins ou demônios, né? Aquela pessoa é tida como coruja. A coruja, né? Olha, Obrigado, Maria do Carmo. Recebi agora aqui, ó. Então, o sapo pode ser bom e pode ser ruim. Não quer dizer que o sapo seja ruim, né? O sapo pode representar uma pessoa. Os animais... Veja aí um vídeo nosso chamado Animais da Alma, Joilson de Assis. Animais da Alma, Joilson de Assis. Aí mostra essa relação de anjos, pessoas e animais. Homem-pássaro, homem-cobra, mulher-aranha, né, entendeu? Os anjos também fazem isso. E Adão, ele se transformava em animal. Isso que acontece com o lobisomem, que é do mal. O lobisomem é do mal, mas Adão também se transformou em cachorro, em gato. Entendeu? Ele era o rei dos animais. Nós somos o rei dos animais. Nós somos gatos, cachorros, somos todos os animais, mulas, poico, todos os animais dentro de nós. Por isso que a Bíblia mostra a gente como animal. Pedro sonhou um vaso com cortinas descendo do céu. E dentro desse vaso com cortinas descendo do céu, tinha toda espécie de animal imundo. Pato, coelho, que são imundos para os judeus. Porco, E aí uma voz dizia: Pedro, mata e come. Matar e comer no mundo espiritual é fazer a comida, é preparar, né? É viver, é conviver. E Pedro disse: misericórdia, Deus, eu nunca comi coisa imunda. E o vaso recolheu para o céu. Então, de repente, o vaso, que é um tipo de um pote, uma vasilha, começou a descer de novo do céu, envolvida por uma cortina. E esse vaso, né? Eu recebi agora aqui, viu, Maria? Aí, ó. Aí a voz disse novamente para Pedro: mata e come. Pedro disse: Deus me livre. Quem eram esses animais? Eram nós, os gentios. Então o próprio Deus comparou a gente com animais. E Pedro não queria pregar para os gentios. Ele queria pregar só para os judeus. Na mente de Pedro, a igreja deveria ser só judia. Mas Deus iria espalhar o evangelho para todos os animais, homens, seres humanos, que foi representado por aqueles homens. Então assim, aí a voz diz: não torne imundo aquilo que Deus purificou. Isso está na Bíblia, no livro de Atos. Quando Pedro acordou, estava o funcionário, o empregado lá de Cornélio, que era o grande procurador romano. Era um dos caras mais influentes em Roma, Cornélio. E Cornélio, tudo indica que foi aquele cara que o servo dele foi curado por Jesus. E ele pede informações a Pedro como servir a Jesus. E Pedro ficou com medo de ser uma armadilha de Roma, porque às vezes Roma dizia: entre no ônibus. Aí quando o cara entrava no ônibus, Roma: prenda esses canalhas! Mas já havia isso nesse tempo. Roma fazia isso. Não, olha, vem cá que eu quero conversar com você. Quando o cara ia, ele matava. Eita pílula! O mundo sempre foi mundo, né? A única saída que você tem aqui é este ônibus, tá? Bando de trabalhadores, donas de casas e velhinhas com a Bíblia na mão. Entre aqui, por favor. As vem, tá bom, Jesus Cristo, aleluia. A única saída é esse ônibus aqui, que vai deixar vocês em casa. Canalhas, né? Canalhas do inferno, não? Roma fazia isso também. Vem cá, vamos conversar, chega. Aí o cara ia, eles matavam. Aí Pedro ficou com medo. Pedro ficou com medo, né? Pedro disse: rapaz, e Cornélio, procurador romano? Sim, porque tinha Cusa,
Cusa já era convertido, né? Mas Cornélio era o bichão, era o pinico cheio lá de Roma. Aí Cornélio disse, por favor, venha me falar sobre Jesus, como é que eu posso servir a Jesus? Aí Pedro disse, eu vou. Pedro foi muito brabo com Cornélio, mandou ele se converter. Pega Cornélio, se eu me converto agora mesmo, minha família toda se converte. Foi ali onde nasceu a igreja romana. Foi ali. Cornélio se converteu, a mulher de Cornélio se converteu, todos os empregados de Cornélio se converteram. E aí começou a turma romana toda se convertendo. Foi aí que aí a igreja começou a receber os tronos, né? Tudo começou com Pedro e Cornélio, só que Pedro não gostava de gentil. E mesmo assim, isso é história bíblica de Atos dos Apóstolos, tá? Pedro exigia que toda pessoa gentílica tivesse o pinto, a marca no pinto, né? A circuncisão. E isso quando Pedro, foi uma discussão que Pedro teve com Paulo. Ou seja, Pedro, ele teve uma discussão feia com Paulo. E Paulo resiste a essa discussão numa carta dele, que ele disse que Pedro era judeu e não vivia como judeu e queria que todo mundo fizesse o negócio, né? Então, esse mistério dos animais acontece não somente com animal, mas acontece com mosca. Eu estava almoçando e uma mosca olhando para mim. É uma mosca solitária. Só apresenta onde tem espírito. Aí eu olhando para a mosca, aquilo não é mosca. Aquilo tem um espírito dentro dela. Eu disse, sai daqui! Ela foi embora. Ela anda sozinha. E o outro, a coisa mais maravilhosa que eu vi, não sei se é maravilhosa ou deu medo, é um tipo de um besouro que nas emendas do besouro é azul. Eu nunca vi esse besouro. Nos meus 40 anos de vida... eu só tenho 40 anos, porque minha mãe aumentou minha idade, tá? E aí, eu nunca vi esse besouro. Esse besouro sentou perto de mim e ficou olhando para mim, me encarando. Ele parecia com um maribondo, mas não era um maribondo. Ele era azul anil. Era como fosse azul metálico. E... as suas emendas, ele tinha uma carapaça, e as emendas dele dentro era azul, um azul bem azul e forte, como se fosse azul da bunda do vagalume. Olha! E aí esse bicho ficava olhando para mim, e eu comendo, eu disse, eu nunca vi um besouro desse, eu nunca vi. Pode ser que alguém do sítio aí identifique esse besouro. Ele parece com uma formiga grande ou um maribondo. E ele tem carapaça, ou seja, ele tem uma casca. E dentro dessa casca é azul, e o azul luminoso. E aí ele ficou. Aí eu disse, o que é que tu quer? Quem és tu? Olha! Porque os espíritos entram nos besouros, entram nos animais e olham a pessoa. Eles usam o animal, o olho do animal. Por isso que Beelzebub é chamado o demônio das moscas. Porque ele usa uma mosca que é uma mosca azul e branca. Ele gosta dessa mosca, né, que tinha muito no templo dele. Moscas ficam endemoniadas, tá? E essa mosca, ela anda só. Ela não anda em bando, não. Ela é sozinha. Ela é 3 vezes maior do que uma mosca normal. Nesse caso, não era mosca. Primeiro eu vi a mosca, né? Do outro dia eu vi um tipo de esse cara aí, né? Então eu identifiquei que era um espírito que estava dentro dele. Eu digo, saia daqui, você não tem nada contigo. Nem eu, nem minha família, saia daqui. Aí ele pegou, voou, foi embora. Ele não estava comendo, ele não estava bebendo. De onde veio esse treco-treco? E olha que ele me obedeceu. Eu digo, eu não tenho nada contigo, saia daqui. Nem eu, nem minha família. Aí ele veio, quando ele baixou a cabeça, a gente viu o brilho aqui, o brilho azul. Um brilho azul, lindo, lindo brilho azul. Mas lindo mesmo. O besouro era bonito. E aí ele vai embora, sozinho. Não é muito estranho? Então existe isso. Animais podem ser anjos, né? Um dos grandes exemplos de animal foi do seu Wilson Salles, né? Ele me contou esse sonho. David Wilson Salles. Por que eu cito o nome? Porque é positivo, tá? Nada negativo eu cito o nome. Não tem para quê. Eu não estou para criticar ninguém, eu estou para abençoar.
Então David sonhou, né, com uma asa branca, porque a asa branca, você só sabe que ela é asa branca quando ela abre a asa, quando ela fecha é marrom. Quando ela abre a asa aparece a parte branca, por isso o nome é asa branca. Mas quando ela está normal, ela é marronzinha, como fosse um lambu, uma rolinha. E aí a asa branca olhou para seu David e disse: plantai, plantai, lucrai, lucrai, a terra é boa, a lua é boa. Olha. Aí seu Wilson olhou, seu Wilson era um rapazote, né? E disse: que plantai, plantai, lucrai, lucrai, a lua é boa. Você não canta assim, asa branca. Aí a asa branca olhou para ele e fez: plantai, plantai, lucrai, lucrai, a lua é boa. Porque lucrar no mundo espiritual é como o troco que a gente acabou de interpretar. Sonhar com troco é abundância. Desde que seja um troco bom, tá? Então, aquele ano ele morava numa terra chamada Salitre, que é uma terra que eu nunca fui nela, mesmo morando na região, mas é muito escondida essa terra. Antigamente era mais escondida ainda, né? E aí foi um ano de muita chuva e ele teve muita abundância na lavoura dele. Mas esse sonho não era só para a lavoura. Tudo que esse homem, David Wilson, fez deu certo. Tudo. Hoje ele é um senhor de idade de 70 e poucos anos, mas tudo que ele fez deu certo. Casamento deu certo, os filhos deu certo, as profissões que ele fez deu certo. Aquilo era um anjo anunciando a bênção para ele. Então, um anjo pode falar em forma de animal, como está na Bíblia, forma de águia, de leão. Jesus não é leão? Jesus também não é o Cordeiro de Deus, né? Olha, as várias faces de Cristo. Então, um animal pode falar com você. O animal falou, cantou, dançou, ele é anjo ou demônio. Esse gato preto, esse gato cinza aí que riu para ela, é um demônio de depressão. Mas se for um gato e ele falar coisas boas, pode ser um anjo. Olha. Então, e um animal entrar na sua casa pode ser bom. Esse animal pode estar trazendo uma mensagem de coisa boa para você. Então você saúda o animal. Se você notar que o animal é ruim, então você diz: vai embora, eu não tenho nada contigo. Aí ele vai. Olha. Mas anjos gostam de se colocar como animais e visitar. Agora, pode ser apenas uma visita normal de um passarinho que não tinha nada o que fazer e foi te ver, tá? Pode ser saudade, que os passarinhos conhecem nós, né? E ali eles ficam em cima da casa olhando para a gente. Então, pode ser isso. Então, as possibilidades são muitas. Quando é espiritual, então, é um aviso. Aí teve um outro aviso também. A mulher orando porque o marido estava com amante. E a amante queria fazer macumba, fez macumba para ele. E ela ligou para mim desesperada, porque ela viu uma rolinha, entrou pela janela e se jogou entre os lençóis dela, da cama dela. E ela foi olhar, disse: eita, a rolinha caiu aqui, mas rapaz. Aí foi lá, tirou o lençol, cadê a rolinha? E aí ela tirou o lençol da cama, tirou o colchão, olhou debaixo da cama, não tinha rolinha. Ela disse: não, mas eu vi, caiu uma rolinha aqui, marrom aqui. E aí chamou a amiga foi lá e afastaram a cama e botaram para um lado, botaram para outro. Não tinha. Era um aviso de macumba. A amante do marido estava fazendo feitiço para o marido. Alguma raiva a amante teve, aí fez feitiço. E o marido sofreu um acidente de moto e ia morrendo. E essa pomba aí foi o aviso. Você está entendendo? Agora foi num astral tão forte que ela revirou a casa todinha atrás da pomba. Que ela disse: não, ela vai apodrecer, se ela caiu e morreu, então ela vai apodrecer, vai feder muito. Mas não tinha nada de pombinha. Era um espírito em forma de uma pomba morta. Olha! Aí tem as pedrinhas em cima da casa, que são avisos, né? Às vezes são os anjos jogando aviso. Pedrinha vai... Se não for um guri atrás de casa jogando terra para cima, né? Aí as pessoas dizem que é o cometa que passou e explodiu, essas pedrinhas do cometa, mas às vezes não, aviso, é um anjo jogando as pedrinhas, tá? Isso é um aviso. Veja aí, pedrinhas em cima da casa, Joilson de Assis.